Você já se sentiu cercado por problemas ou situações que fugiram totalmente do seu controle? Traído por pessoas próximas ou tão pressionado que parecia que não tinha mais saída? Pois bem, meu irmão, Davi passou por isso. E no Salmo 3 ele nos mostra como transformar desespero em confiança. Então fica comigo até o final e juntos nós vamos buscar força e livramento em Deus. Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Eu sou o evangelista Ronivon Júnior e hoje nós vamos explanar esse salmo e no final nós faremos uma oração pela sua vida, pelo seu dia de hoje e pela sua semana. Eu creio, meu irmão, que Deus tem grandes bênçãos para derramar na sua vida, mas nós precisamos acessar essas bênçãos e nós conseguimos acessar essas bênçãos através da palavra de Deus. Então não despreze, não menospreze esse momento, aproveite esse momento para você ter o seu devocional com Deus e no final nós estaremos orando pela sua vida. Veja bem, para contextualizar o que nós vamos falar aqui, eu preciso te dizer algo. Esse salmo, meu irmão, ele foi escrito pelo rei Davi quando ele fugia do seu próprio filho, o Absalão. Sim, era uma dor pessoal, uma dor familiar e ao mesmo tempo uma crise política e espiritual. Política porque envolvia uma guerra civil naquele momento e espiritual porque Davi estava sendo atacado em todas as áreas da sua vida. Davi, meus irmãos, ele, ao invés de se entregar ao medo numa circunstância tão adversa como essa, ele decide confiar em Deus. E ele vai nos ensinar algo poderoso nessa manhã. E com muita reverência, meus irmãos, nós vamos entender esses salmos e ler agora a palavra de Deus. O versículo 1, ele diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, muitos se levantam contra mim. Meus queridos, Davi aqui ele está em desespero, ele está totalmente desesperado. O número de inimigos cresceu consideravelmente e agora ele se vê encurralado. O mais doloroso, sabe o que é? Isso vem de dentro da sua própria casa, seu filho Absalão. Às vezes, meus irmãos, os ataques mais difíceis vêm de onde nós menos esperamos e talvez das pessoas que nós mais amamos. Você sabe por quê? Satanás, ele vai investir pesado nos seus familiares, nas pessoas que você ama, porque essas pessoas têm voz ativa na sua vida e elas têm influência sobre você de alguma forma. E às vezes, quando você recebe uma palavra contrária, uma palavra maldita de alguém que você ama, isso te destrói, isso te joga para baixo, te derruba. E talvez você esteja passando por uma causa até mais profunda, mais difícil, talvez como a de Davi, a ponto de ter uma contenda com algum familiar, a ponto de ter uma afronta, uma desavença com essa pessoa. Mas nós precisamos resolver isso no nosso coração e entender que isso é uma batalha não somente física, mas também uma batalha espiritual para tentar nos desmotivar. Satanás, ele vai usar de todas as armas que ele puder para tentar te desestruturar, meu irmão. Mas você precisa estar consciente dessas coisas para blindar a sua mente e não permitir com que isso aconteça. E às vezes, quando você estiver passando por situações semelhantes, situações assim, com problemas familiares, você vai olhar para essas pessoas com um olhar de compaixão, amor e misericórdia, sabendo que muitas vezes elas estão sendo usadas por Satanás e você vai orar repreendendo essas situações, vai apresentar essa pessoa diante de Deus e Deus vai resolver a situação, vai te ajudar a lidar com essa situação. Nós precisamos crer nisso, meu irmão, para que nós não venhamos a desanimar, a desmotivar por causa de situações que nós podemos facilmente lidar se nós tivermos a nossa mente protegida e blindada. Olha só o que Davi nos ensina no versículo 2, ele diz assim, muitos dizem da minha alma que não há mais salvação para mim em Deus. Olha só o quanto isso aqui é forte. As palavras dos inimigos não são só físicas, mas espirituais. Davi estava recebendo um ataque espiritual nesse momento, dizendo que ele não tinha mais salvação, que não tinha mais jeito para ele. Estão dizendo até que Deus abandonou Davi. Olha o quanto isso aqui é pesado. Talvez você já ouviu isso, que nem Deus pode te ajudar. Mas isso nunca é verdade, meu irmão. Porque Deus nunca abandona os que confiam nele.
Deus nunca abandona os que confiam nele. Se você, assim como eu, deposita a sua confiança em Deus, você jamais será abandonado. Pode uma mãe abandonar o seu filho, mas Deus jamais abandonará você, meu irmão. Até porque Ele deu o seu único filho em prol de você. Isso demonstra quão grande é esse amor. E olha só o que Davi diz para nós aqui no versículo 3. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Presta muita atenção aqui. Davi, nesse momento, ele muda o tom da oração dele. Ele para de se queixar, às vezes, das perseguições e ele diz assim, Senhor, tu és o meu escudo, ou seja, você é a minha proteção, meu Deus. Deus é glória, ou seja, Deus é quem me honra no meio da humilhação. Deus é quem te levanta, meu irmão, quem te estende a mão quando todos querem te ver no chão, quando todos esperam que você continue caído. É Deus quem estende a mão para te levantar. Davi está dizendo aqui, a minha confiança no Senhor é tamanha que eu te considero como o meu escudo, a minha proteção. E no momento de derrota ou de fraqueza ou de desânimo, o Senhor é quem me estende a mão e me exalta, me levanta, me coloca de pé para que eu possa voltar a lutar. Essa é uma chave poderosa, irmãos, para a nossa vida cristã e espiritual. E olha só o que ele diz aqui no versículo 4. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Presta muita atenção aqui. Davi, ele clama com sua voz audível. Vou repetir, Davi, ele clama com a sua voz audível. Ele não sussurra, ele simplesmente declara. Ele não ora em pensamento, ele declara. Ele usa a sua boca, ele solta a voz. Você sabe por quê, irmão? Porque a palavra tem poder. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas, que nós podemos começar o nosso dia amaldiçoando o nosso dia, murmurando pela segunda-feira, murmurando pela semana difícil que nós temos que enfrentar, ou nós podemos abençoar o nosso dia, liberar uma palavra bendita, dizendo, Senhor, segunda-feira, dia de oportunidade, é uma semana de novas oportunidades, é uma semana de novos começos, e abençoar a nossa semana. Davi aqui, ele está declarando ao Senhor com voz alta, clamando a Ele. E sabe o que é o mais legal? Davi estava exilado, Davi estava fugindo, ele estava longe do templo e naquela época era comum você ir ao templo para orar. Davi, ele conhecia tão bem a Deus que ele diz assim, eu tenho certeza que o Senhor vai me ouvir onde quer que eu esteja. E ele levanta a sua voz e declara, solta a sua oração. E a palavra de Deus diz que a oração chega a Deus. E Deus ouve, Deus inclina o seu ouvido e ouve a oração de Davi. Então é muito importante, meu irmão, que você declare no seu dia, você libere bênçãos, você abra a sua boca para profetizar e bendizer o seu dia, a sua vida, a sua família. Já levanta abençoando o seu casamento, a sua família, os seus filhos, o seu trabalho, seus negócios. E você vai ver a prosperidade em todas as áreas, em todos os âmbitos da sua vida acontecer. Versículo 5, Davi diz assim, deitei-me e dormi, e acordei, porque o Senhor me sustentou. Meu Deus do céu. Davi, gente, isso aqui é poderoso demais. Davi, ele consegue dormir mesmo sendo perseguido. Às vezes, meu irmão, nós estamos com um boleto atrasado e nós não dormimos. A gente fica a noite inteira rolando, buscando uma solução para resolver. E Davi estava sendo perseguido pelo seu próprio filho. E ele deita e dorme. Olha o nível de confiança que esse homem tinha em Deus. Porque o descanso, meu irmão, para ser verdadeiro mesmo, ele não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Porque a ausência de problemas talvez nós nunca vamos ter. Nós vamos morrer tendo problema. Mas a presença de Deus, ela nos satisfaz, ela nos sustenta. E quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, a gente consegue dormir. Deitar a cabeça no travesseiro e dormir, porque nós sabemos que o nosso Deus está lutando conosco, está batalhando a nossa batalha, está conosco no dia a dia, está à frente, Ele é o nosso escudo, Ele é quem nos protege, nos honra, nos leva, vai à frente de batalha e nos ajuda a vencer todos os dias. Nós precisamos ter isso convicto no nosso coração, irmãos, e descansar em Deus. O versículo 6, ele diz assim, não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim
ao meu redor. Davi se vê cercado, mas ainda assim ele não teme, ele não tem medo, porque quem tem Deus ao lado não está em desvantagem. Vou repetir, quem tem Deus do seu lado, meu irmão, não fica em desvantagem nunca. A vantagem é nossa, porque essa confiança ela não é natural, ela é espiritual, é fruto de uma vida construída na presença de Deus. Então nós precisamos entender de uma vez por todas que nem tudo é emocional, é emoção. Muita coisa é racional, a fé ela é racional, a espiritualidade ela é racional. Ela não se trata de arrepios, ela se trata de convicção e certeza de que o nosso Deus está do nosso lado. E se Ele está do nosso lado, a vitória é garantida, a batalha será vencida. E nós conseguiremos lidar com todas as situações, porque nós já estamos na vantagem, porque o nosso Deus é conosco. E isso é poderoso demais. E o versículo 7 diz assim: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos e quebrastes os dentes dos ímpios. Olha só o quanto isso aqui é interessante. Davi, ele está falando assim: Senhor, se levanta e me salva dessa situação, porque eu já vi o Senhor fazer isso antes. Inúmeras batalhas eu enfrentei e o Senhor foi capaz de quebrar os dentes dos meus inimigos. Olha só o quanto isso aqui é interessante. Davi, ele viu a mão poderosa de Deus na vida dele em diversas vezes. Ele está falando: Senhor, faz mais uma vez, me ajuda a lidar com essa situação. Davi aqui, meus irmãos, ele não está buscando vingança, não. Ele está entregando a sua causa ao justo juiz, a quem tem poder e autoridade para tal, para justificá-lo, para julgar essa causa. Meus irmãos, Davi aqui, ele está lidando com a perseguição do seu filho. E ele está falando: Senhor, me ajuda, está nas suas mãos. O Senhor é o justo juiz e eu sei que o Senhor vai me honrar mais uma vez. O Senhor tem poder para tal, eu já vi acontecer e eu confio e acredito que vai fazer de novo, em nome de Jesus. Versículo 8, ele diz assim: a salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Meus queridos, Davi, ele encerra com chave de ouro. Ele encerra com uma verdade que muda tudo. Ele diz assim: a salvação não vem da posição, não vem do poder e muito menos das pessoas. A salvação vem do Senhor. Davi, ele está reconhecendo que ele por si só não conseguiria se salvar, até porque a salvação espiritual, a salvação da condenação eterna, ela não vem por homens, ela não vem de reinados, ela não vem de impérios, ela vem de Deus. Davi está reconhecendo, dizendo assim: as bênçãos são tuas, a salvação é tua, meu Senhor. A bênção é dele e ela está sobre o povo. Porque o povo que crê no Senhor e tem o Deus de Israel como seu Deus, a nação é abençoada. E essa é a fé que sustenta, essa é a fé que salva, meu querido. Davi, ele está simplesmente reconhecendo: a salvação não vem de posição, não vem de reinado, de rei e nem de império, muito menos de pessoas ou de circunstâncias. A salvação vem do Senhor e a bênção dele está sobre o seu povo. E essa é a fé que sustenta, essa é a fé que salva, meu querido. E eu quero orar com você agora. Nós vamos levantar um clamor juntos em prol disso, para que nós entendamos de uma vez por todas que nós precisamos confiar em Deus, depositar a nossa vida, que nós precisamos bendizer, abençoar, profetizar bênçãos, que nós precisamos ter compaixão com os nossos, que Satanás vai usar de todas as artimanhas para tentar te desestabilizar, te desestruturar, mas ele não vai ter força, ele não vai ter poder para isso, porque quem nos protege, quem está conosco é Deus. E se Deus está conosco, nós já estamos na vantagem. A batalha já está vencida, meu irmão. Nós precisamos crer nisso, porque Deus é o nosso escudo. Ele é quem nos protege, é dele que vem a salvação e é dele que vem as bênçãos. Então vamos orar agora. Senhor meu Deus, amado Pai, eu apresento diante de Ti, Pai, todos os filhos e filhas que aqui estão, todos que estão orando comigo agora, Pai. Eu apresento as casas, as famílias, os pais, as mães, os filhos, os irmãos. Todos os membros dessa família sejam alcançados e tocados por Ti, Pai. Eu oro para que cada causa que está sendo apresentada aqui, Pai, possa chegar aos Teus ouvidos, pois é uma petição genuína. Estamos em oração, clamando em alta voz, voz audível, para que essa oração chegue a Ti, Pai, e que o Senhor incline os Seus ouvidos e ouça e tenha misericórdia de nós, Pai.
que o Senhor cuide dos seus. Nós oramos, Pai, para que o Senhor derrame as suas bênçãos, para que o Senhor derrame a prosperidade em todos os âmbitos das nossas vidas. Espírito Santo de Deus, sei com teu filho e com a tua filha que está comigo aqui agora, orando, clamando, buscando, talvez jejuando, talvez precisando de um milagre, de uma cura, de uma provisão. O Senhor é o Deus da prata, do ouro, da saúde. O Senhor é o Deus de tudo. O Senhor é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, o juiz, o sumo sacerdote. Espírito Santo de Deus, sei conosco, Pai. Nós apresentamos diante de ti, Deus, todas essas causas, pois o Senhor é o justo juiz. E se for da tua vontade, Pai, o Senhor nos honrará. Se for da tua vontade, Pai, o Senhor nos levantará, estenderá a sua mão poderosa sobre nós, nos retirará do chão e nos dará honra, Pai. Espírito Santo de Deus, vá à frente, cuidando de cada situação, cada circunstância. Eu apresento diante de ti, Pai, as famílias do Brasil, as famílias, Pai, todas as famílias que estão clamando, todas as pessoas que estão aqui representando sua respectiva casa, que seja abençoada pelo Senhor, que o Senhor chegue naquele lar, Pai, e eles possam sentir a tua presença, sinta a tua presença invadindo aquele lugar agora, Pai, em nome de Jesus. Que toda enfermidade caia por terra, que toda seta caia por terra, que toda palavra maldita caia por terra, que toda investida de Satanás contra essa família para gerar contenda caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, sobre a vida dos teus filhos, toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que honra estar aqui com você. Eu oro para que Deus abençoe seu dia, abençoe sua semana. Meu irmão, se de alguma forma você foi abençoado nesse momento, eu peço para que você curta esse vídeo, para que ele chegue ao máximo de pessoas possíveis, que você se inscreva aí no canal, clique nesse botãozinho aí de se inscrever, para que você receba as próximas orações. Nós teremos 3, 4 orações aqui por semana, para a gente orar junto, meditar junto e ter esse devocional junto. E se possível, envia esse link para as pessoas no WhatsApp, para que elas possam receber essa oração também. Compartilha aí nos seus stories, nos seus status do WhatsApp, que é bênção. Nós vamos alcançar mais pessoas, cresceremos juntos, abençoaremos mais pessoas e nós compartilharemos com certeza mais da parte do Senhor para com todos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, abençoe sua semana. Fique com Deus, em nome de Jesus.